segundo capítulo do livro Como Falar, né? Vou mostrar aqui. Estou gravando isso aqui, mas eu nem sei também se vai poder gravar, se vai ter algum bloqueio. Mas assim, eu estou infringindo nenhuma regra, não estou infringindo nenhuma regra, porque é o seguinte, eu estou falando, lendo o livro e gravando, só isso, apenas isso, lendo o livro e gravando. Então vamos ver aqui. Capítulo 2. Como controlar o medo de falar em público. É isso aí. Quer dizer o quê? Tem muita gente que tem medo de falar em público. Eu sou uma delas, que eu não gosto de jeito nenhum de falar em público. Daquele nervoso, daquele, sabe? Você fica com medo de se atrapalhar todo, com medo de errar, então é complicado você falar na frente do público assim. Já assim, de você estar gravando, no começo você começa a fazer a gravação do seu vídeo, aí você já também se perde um pouco, né? Porque quando eu comecei a gravar também, eu errava muito, dava gaguejada. Hoje ainda dou umas gaguejadas, mas tá melhorando, né? Também no meu canal do YouTube já tem mais de 1000 vídeos. Então, bora lá, como controlar o medo de falar em público. Como surge o medo de falar em público? Desculpa aí, mas é assim mesmo. Muitas pessoas procuram desenvolver sua expressão verbal com o objetivo de eliminar o medo de falar em público. O medo, apontado como o maior inimigo do homem por Emílio Mira Y. Lopes, um dos mais destacados estudiosos do comportamento humano, constitui o gigante negro, cujos tentáculos escravizam a vontade, limitam a criatividade, interrompem o desenvolvimento e o despertar das potencialidades. Nasce com o homem e abraça por toda a vida. Nasce com o homem e abraça por toda a vida. Todos nós estamos sujeitos a investidas desse fantasma que quase sempre é apenas o resultado da fabulação do nosso espírito. Então é aí, a gente tem medo, né, de falar. Quando você começa a ficar nervoso, aí você pensa, o que será que as pessoas passam na cabeça das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo? Então nós precisamos ver isso aí de respirar fundo, que como diz aqui no livro, já diz nos outros capítulos anteriores, respiração é bom, que cada pausa você puxa uma respiração, porque se você vai falar sem estar respirando direitinho, aí a gente cansa e a leitura não sai boa. Pesquisamos o comportamento de milhares de homens e mulheres que mesmo possuindo um elevado nível cultural, pressionados pelo medo, não acreditavam nas suas qualidades de comunicadores, evitando todas as oportunidades para falar diante de grupo de pessoas. A partir desse estudo nasceu nossa filosofia de trabalho, responsável pelo sucesso do nosso programa de treinamento. A valorização das qualidades de cada um, sem considerar falhas ou aspectos negativos das suas apresentações. O homem possui na constituição da sua expressão verbal mais ou menos desenvolvidos, dos oradores normalmente diferenciados, coexistindo dentro da mesma pessoa, um orador real e outro imaginado. O orador real é a verdadeira imagem do comunicador, composta dos defeitos naturais do ser humano, mas também das qualidades visíveis ou potencialmente prontas para serem aproveitadas. É o orador que aparece aos olhos da plateia, que, mesmo não se empolgando, às vezes com sua forma de expressar, é capaz de ouvi-las sempre até reativo interesse. O orador imaginário é a imagem que o comunicador pensa que transmite aos ouvintes
Durante a formação do homem, ele recebe toda sorte de pressões acumuladas e acumula nas suas complexas entranhas os fracassos de sabores que a vida oferece. Esses fatores, isolados ou interrelacionados, constroem uma linguagem distorcida, a imagem dentro de um perfil psicológico tão concreto que parece verdadeira. Nasce aí a falta de confiança nas suas possibilidades de sucesso para ser apresentado diante de auditório. De nada adiantará se alguém aprender todas as técnicas da boa expressão verbal, voz, vocabulário, postura, retórica, etc. Se comunicar pensando que ainda se expressa mal, baseado na convicção de que o orador imaginado existe realmente. Não se iluda com a criação de qualidades inexistentes, pois isso o levaria a acreditar num comportamento enganoso e irreal. Mas, ao analisar suas condições, descubra quais são os aspectos positivos da sua expressão verbal. Adquira confiança através desta avaliação e crie um relatório interior imaginado mais próximo daquele demonstrado pelo seu orador real, consciente das suas qualidades já existentes e daquelas prestes a aflorar. Você encontrará novo ânimo, encherá o espírito de esperança e se tornará esta nova força interior e grande arma que ajudará a combater o medo de falar em público. Não se trata de um milagre, é apenas a chance que cada ser humano precisa dar-se para romper a linha que o impede de acreditar em si próprio. Não estamos propondo uma solução mágica para resolver esse drama que ataca o homem desde seu aparecimento na Terra. Tudo dependerá do seu esforço, da sua vontade e da sua determinação para encontrar a liberdade tão sonhada. Falar com desembaraço e sem inibições. Bem, quando a confiança começar a aparecer, pelo conhecimento e consciência dos aspectos positivos da sua comunicação, as qualidades latentes encontrarão um caminho livre para o seu aperfeiçoamento e começarão a adicionar gradativamente um reforço ao conjunto da sua expressão verbal. A experiência demonstra que, na fase, os defeitos e as falhas começam a desaparecer ou a perder importância, devido ao seu enfraquecimento e ao significativo robustecimento da personalidade. Nem sempre esse processo é rápido e simples. Às vezes, exige-se anos até que ocorra uma completa transformação, pois o orador imaginado foi construído dia a dia durante toda a vida. Ele fixou de tal forma na mente que é necessária até muita persistência para modificá-lo. Ao final, quando já tiver trabalhado duro na conquista da segurança, se sentir ainda certo nervosismo antes de falar, ou mesmo quando estiver falando, não se preocupe, isso é normal e ocorre com quase todos os oradores, até com os mais experientes. Osmar Santos, um dos maiores comunicadores brasileiros, disse em uma das formaturas do nosso curso de expressão verbal, que sempre ficava nervoso antes de falar e achava isso tão importante que tinha prometido a si mesmo abandonar a profissão de locutor esportivo, quando não sente-se mais esta sensação antes de narrar um espetáculo. Faça desses sintomas outro fator de apoio ao seu sucesso na arte de falar. Canalize nervosismo dentro da força da sua comunicação.
Distribua-o entre a vibração e a emoção das suas palavras e torne sua mensagem mais convincente. Assim, o neurosismo remanescente estará colaborando para conquistar a mente e o coração dos seus ouvintes. Falar principalmente com a energia da verdade do seu coração. Traduza as palavras apenas suas convicções mais profundas, pois elas colocarão um escudo protetor contra receio e trarão à superfície todas as ideias que desejar transmitir. Coelho Neto, um grande escritor brasileiro, deixou um magnífico exemplo da importância dessa convicção interior. Ele ocupava a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Artes e coube-lhe a responsabilidade de saudar Mário de Alencar, que ocuparia a cadeira número 21, no lugar de José do Patrocínio. Nessa saudação, conta o autor de A Conquista, que está esta noite. No Teatro Lucinda, no Rio de Janeiro, encontraram-se dois extraordinários oradores, José do Patrocínio e Silva Jardim. Eles que haviam lutado lado a lado em defesa da causa da abolição dos escravos, agora eram adversários, porque Silva Jardim se apaixonara por um novo ideal, a causa republicana, que ia contra a linha de pensamento de José do Patrocínio. Silva Jardim falou inicialmente e entusiasmou a todos quanto os ouviram, pela elegância e firmeza da sua comunicação, temperada com uma envolvente dose de ironia. Quando chegou a vez de José do Patrocínio, ouviu-se uma palavra hesitante e tímida, saía de uma figura apagada, quase medrosa, que lanceava com um olhar indeciso e o auditório agitado. Já se pronunciavam as primeiras vaias na plateia. Não era o tribuno fogoso dos grandes dias, relata Coelho Neto, mas um vencido que se rendia aos rastros aos seus pés do adversário. Prestes a ser derrotado, sem que ninguém esperasse, veio de repente entre um tartamudear e outro de sua palavra, uma frase áspera do alto que uma das torrinhas do teatro, que cruzou o espaço e bateu como uma chicotada no rosto do tribuno. Cala a boca, nego. Coelho Neto descreve com detalhes o momento da reação. Patrocínio bambeou, tremeu, acenderam-lhe os olhos, as narinas entraram a flar sofregamente, como se farejassem com raiva. O seu corpo pôs-se a oscilar como zimbrando em mareta, e o gigante reapareceu formidando. O verbo explodiu como raios de uma nuvem negra carregada de procela. Oh, que discurso! O apelo à voz anônima, a voz covarde ao cio da vibra. E, por fim, a resposta esmagadora Silva Jardim. A reabilitação do caráter pela gratidão do patriota pelo amor ao Pai. O povo ergueu-se e as nuvens e as mesmas vozes que minutos antes o haviam apupado aclamaram com delírio. A derrota mudou-se em triunfo e foi por entre elas que atoaram aplauso, através de uma oração estupenda que o Patrocínio deixou atento, teatro onde estivera tão comprometida a reputação da sua eloquência arrebatadora. Patrocínio soube depois que Paula Ney, um dos pares mais fiéis, foi quem havia propositalmente
pronunciado aquelas palavras para mexer com o seu brio e arrancar a fúria adormecida da verdade interior. 8 recomendações para controlar o medo de falar em público. Primeiro, quando o medo aparecer, encare-o normalmente. Não, você não é o único que se sente medo de falar em público. Os maiores oradores, embora não demonstrassem ou até mesmo não confessem, de vez em quando são atacados pelo mesmo inimigo. Muitos deles, mesmo declarando que não sentem receio de falar em público, traem-se pelo medo, pelo empalidecer das faces, pelo tremor das mãos, pela movimentação desordenada das pernas e outros indicadores da presença do gigante negro. Portanto, não fique desesperado quando o medo aparecer. Ele é normal e com o tempo perderá a batalha para a sua experiência e tranquilidade. Acredite, muitas pessoas que hoje você admira enfrentaram as mesmas dificuldades. 2. Controle seu nervosismo. Ao se aproximar o momento de falar, seja numa solenidade importante, diante de um auditório numeroso, seja uma reunião social, diante de alguns amigos, não alimente a chama do seu nervosismo. Atitudes como fumar seguidamente, roer as unhas, cruzar de maneira descontrolada os braços e as pernas, andar sem rumo de um lado para o outro, são condenáveis. Farão você ficar mais tenso e aumentarão sua intranquilidade. Procura-se deixar seu corpo em posição descontraída. Solte os braços e as pernas, não fume muito e respire profundamente. Se você estiver muito agitado, esta descontração forçada poderá no início parecer um pouco desconfortável, mas quando pronunciar as primeiras palavras de forma mais tranquila e confiante, reconhecerá que seu pequeno esforço foi plenamente recompensado. 3. Tenha uma atitude correta. Recomendamos renomados psicólogos estudaram profundamente o significado do gesto. E hoje podemos conhecer com pequena margem de erro o que as pessoas estão sentindo ou pretendendo sem ouvirmos uma só palavra. Isto é apenas analisando a linguagem do corpo. Normalmente os nossos gestos são inconscientes, mas observados até por leigos nesse campo de psicologia. Podem transmitir o que se passa em nosso íntimo. Vigiar o acompanhamento do corpo é instruí-lo a não refletir os nossos receios, além de ser uma técnica correta de conhecê-los. Ao caminhar para a tribuna, demonstre pela sua postura um comportamento seguro e confiante. Faça-o sem hesitar. O auditório ficará interessado em ouvir um orador que demonstra a atitude de alguém equilibrado. Com o tempo, você estará tão acostumado a comandar seu corpo que acabará agindo naturalmente, adquirindo, transmitindo sua confiança. 4. Antes de pensar como, saiba o que falar. O orador preparou a sua palestra com todo cuidado. Ele efetuou completa pesquisa nos seus livros, arquivos e anotações. Não esqueceu um detalhe. Ao revisar o trabalho, concluiu que ali não caberia uma vírgula sequer. Nada mais poderia ser acrescentado. Porém, ao apresentá-lo diante do auditório,
verificou-se que estava enganado. Faltava uma na sua expressão. Enquanto falava, lembrou-se de um fato que ilustraria o assunto de forma mais simples e objetiva. Quadros como este que descrevemos são muito comuns. Quase sempre o orador complementa sua palestra com observações feitas no próprio ambiente do auditório. Um simples gesto ou comentário dos ouvintes pode dar a quem fala a oportunidade de perceber aspectos que não poderia imaginar sozinho, afastado deste clima repleto de motivações. Embora saiba, entretanto, que estes fatos são frequentes, não espere que a tribuna seja a sua única fonte de inspiração. Você controlará o medo e falar na frente das pessoas. Se souber exatamente o que vai dizer, apresentar um assunto que não foi convenientemente preparado, é o mesmo que andar por um campo minado, temendo a cada passo encontrar uma bomba. Se ocorrerem novas ideias enquanto estiver falando, ótimo, transmita-as aos ouvintes. Agora deixa de preparar, esperando que eles apareçam diante da plateia. Além de tirar sua tranquilidade, é um risco que ninguém deve correr. Sim. Não pinte o diabo mais feio do que é. Um estudante preparava um trabalho que deveria ser apresentado na sua próxima aula. Depois de pesquisar todos os livros da sua biblioteca, não conseguiu encontrar alguns dados que confirmariam as afirmações que fizeram ao desenvolver o tema. Lembrou-se finalmente que um colega possuía um livro que continha as informações procuradas. O problema estava resolvido. Apressou a ir à casa do colega e pedir o livro emprestado. Enquanto se vestia, recordou um fato que entristeceu e quase não deixa sair. Alguns meses atrás, esse colega emprestara-lhe um livro para ler no final de semana, e já na segunda-feira estava à sua porta, pedindo a devolução do mesmo. Essa atitude, demonstrava claramente que o querido colega não gostava de emprestar seus livros. Mesmo assim, criou coragem e partiu em busca do empréstimo. Enquanto caminhava, previu algumas situações que o deixaram perturbado. O colega mal-humorado recusando o livro, acusando-o de negligente por ficar algumas horas a mais com a obra anterior. Quase desistiu do empreendimento, mas se agisse assim, poderia ser reprovado por não apresentar o trabalho completo. Aborrecido, irritado, humilhado, chegou finalmente ao seu destino. Apertou-se a campainha e esperou que a porta se abrisse. Quando foi atendido, estava tão angustiado que não conseguiu controlar-se. Ergueu os braços e abraçou. Não precisou da droga do livro. Fique com ele e faça bom aproveito. Não tire conclusões precipitadas. Enquanto estiver aguardando sua vez de falar, não imagine cenas pessimistas. Engana-se na pronúncia de algumas palavras, perde-se durante a exposição, ou trocar algum nome ou data. São erros que podem ocorrer, mas isso normalmente não acontece quando o orador está bem preparado. E se porventura conceder a mensagem sendo boa, a plateia será benevolente. Ficar demasiadamente preocupado com erros que ainda não cometeu, torná-lo-se inseguro e propenso a cometê-los.
Concentre-se no que o outro está fazendo e afaste os maus pensamentos. Isso tornará mais tranquilo e confiante. 6. Não adquira vícios. Balões de paletó, botões do paletó, botões do paletó, bolso, lápis, giz, folha de papel, fio de microfone não poderão oferecer segurança. Já observou quantos oradores procuram acalmar-se, mexendo nos botões do paletó ou colocando as mãos no bolso? Pensar que agindo assim o nervosismo desaparece é um engano. Poderá torná-lo-se um péssimo vício, se é que existe bons, e arriscará a desviar a atenção do auditório. Durante todo o tempo precisa ficar concentrada nas suas palavras. Acostuma-se desde o início a não colocar o cotovelo sobre a mesa ou sobre a tribuna, a não segurar o objeto nas mãos, a não se apoiar, ora sobre uma perna, ora sobre a outra. Essas são fugas que só poderão atrapalhá-lo. Enfrentando consequentemente e sem artifício o problema do medo, você irá controlá-lo mais rapidamente, desde que não se transforme em um vício. Pouco antes de se dirigir à tribuna, descarregue o excesso de tensão, apertando as mãos, mas faça isso apenas uma ou duas vezes, ou poderá chegar diante do público com essa atitude e demonstrando que está nervoso. 7. Chame sua voz com a respiração. Chame a voz com respiração. Normalmente, a primeira indicação que recebemos sobre as alterações ocorridas no estado emocional de uma pessoa é através da voz. Veja com detalhes informações sobre a voz mais adiante. O nervosismo deixa a voz enroscada na garganta e cada frase é pronunciada com dificuldade, aumentando assim a intranquilidade de quem fala. Tossir, pigarrear, além de ser desagradável ao público da plateia, não resolve o problema. Ao contrário, poderá agravá-lo. Se ocorrer um desequilíbrio vocálico quando estiver falando, fique tranquilo. Respire profundamente e em seguida, provavelmente a sua voz voltará ao estado normal. 8. A prática irá proporcionar-lhe o reflexo. Lembra-se quando começou a aprender a dirigir o automóvel? Jamais nos esquecemos dessa façanha. Eram muitos detalhes simultâneos. Para mudar a marcha, não poderíamos esquecer-nos de pisar o pedal da embreagem, ao mesmo tempo olhar para o espelho retrovisor, ligar a seta para indicar se iríamos entrar à esquerda ou à direita, pisar de leve os freios, segurar a direção com as duas mãos. Como era possível, uma estava na alavanca do câmbio e a outra na marcha. A outra ligando a seta. E ainda tomar cuidado com os nossos inimigos motoristas, que pareciam de ter vontade de dar uma batidinha no nosso carro. Ufa! Chegamos até a sentir inveja dos outros, que andavam com seus veículos despreocupadamente, como se todas aquelas manobras não existissem. Com o passar do tempo, fomos superando esses detalhes. Começamos a agir
com tanta naturalidade que às vezes esquecemos que estávamos dirigindo. Mudar a marcha, ligar a seta, frear, tornar-se uma brincadeira que fazíamos despreocupadamente. Para falar em público, o processo é o mesmo. No início esquecemos. Com os dois se olha. No início você não saberá se deve. Vou voltar de novo. Para falar em público, o processo é o mesmo. No início você não saberá se deve gesticular com o braço direito, com o esquerdo. Com os olhos se olha para o auditório e pensa no que vai falar, ou se fala sem pensar. Nessa fase você estará agindo com a atenção concentrada em cada detalhe, timidamente. Tá vendo? Eu estou errando muito, mas eu vou melhorar ainda. A partir do momento que as suas atitudes forem impulsionadas pelo reflexo adquiridos pela prática, você sentirá como um velho motorista despreocupado, natural e confiante. Dificilmente descobrimos quando estamos vivendo essa transformação. De repente, nosso orador imaginário está robustecido. Percebemos que o medo de falar já está controlado e chegamos a rir quando nos lembramos daqueles temores que durante boa parte da vida estivessem ao nosso lado. Que tipo de orador você precisa ser? Você poderá tornar-se um orador que desejar ser, se limitar seus objetivos dentro de um plano inferior. Trabalhará apenas para atingir esse patamar, mas se elevar suas aspirações determinado para si mesmo. Um aperfeiçoamento elevado será sua conquista. Nem todos desejam transformar-se em oradores excepcionais. Alguns querem apenas comunicar com segurança e clareza as mensagens que precisam transmitir nas reuniões da empresa ou nos contatos sociais com amigos e familiares. Em qualquer circunstância, tudo dependerá do objetivo estabelecido para seu aperfeiçoamento. Não foram poucos, entretanto, aqueles que nos procuraram para melhorar apenas em alguns pontos sua comunicação. Mas a partir dos treinamentos iniciais, quando passarem a se conhecer melhor e verificaram que possuíam condições de ir mesmo mais adiante, reformularam seus objetivos primitivos e se atiraram com sucesso no aprendizado desta empolgante arte de falar em público.